santo. Sinto Deus aqui neste lugar, a honra e a glória dele, a majestade é dele. Ele é Deus Criador, Ele é Deus que criou o céu e a terra. O homem caiu, o homem pecou, mas Deus já tinha um plano de salvação para cada um de nós, enviando o seu Filho, enviando aquele que ia morrer por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Estávamos perdidos e aflitos, éramos inimigos de Deus, mas um dia a graça dele nos alcançou. Pela lei era impossível ser salvos, porque tínhamos que ser perfeitos e não deveríamos errar nenhuma só vez. Mas se a lei salvasse, aonde estaria a honra e a glória do Senhor? Se a lei salvasse, qual era a vantagem da graça de Deus? A salvação vem mediante a graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por merecimento, para não vangloriação dos homens, para que o homem não se tornasse altivo e exaltado e vaidoso. A lei era impossível sermos salvos, porque a lei, o objetivo da lei era mostrar para nós que devemos reconhecer o quão falho e pecador nós somos, e dependemos de um Redentor, que é Jesus Cristo, aquele que veio por nós para nos salvar, nos livrar de todo mal, para que através dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Todo joelho terá que se dobrar e reconhecer que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é perfeito, que Ele tem todo o poder, toda a autoridade, toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual clamamos: Abba, Pai. Somos adotados por meio de Jesus Cristo, e hoje nós estamos aqui para exaltar esse Deus, para reconhecer que Ele é grande e nós somos pequenos e dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia e da Tua unção, em nome do Senhor Jesus. Usa a Tua serva, Senhor, nessa noite, que ela venha ser revestida da Tua presença, sela ela com Teu sangue, que a boca dela venha ser boca do Senhor, assim como o Senhor falou com Josué. Deus está mandando dizer para você nessa noite: seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Não é fácil, mas a graça do Senhor te alcança nessa noite, a graça dele te alcança nessa noite, e tudo aquilo que o Senhor falou para você falar, fale nessa noite com autoridade. Não tire o pé nem para a direita nem para a esquerda, pois Ele está na frente. Deus te dará autoridade, ousadia, para que não venha ser você que venha pregar nessa noite, mas o Espírito Santo que habita em você falará nessa noite com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Está com oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia lá em Isaías 43, no versículo 2 e 3. Isaías 43, versículo 2 e 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Amém? Pode se assentar. Irmãos, eu estou tão nervosa. Amém.
3. Aqui o que quer dizer os rios. No 2 quer dizer que os rios são as aflições, as provações e as situações de crise. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, Deus está lá, presente, e nos não deixará afundar. No 3, o fogo significa as provas, as dificuldades e os sofrimentos, tribulações. Aqui, se nós não estivermos firmes na rocha, nós iremos cair. Primeiro de tudo, nós temos que vigiar e depois orar. Pedir preparação a Deus, porque se pedirmos algo, Ele vai nos dar. Será que você está preparado para receber o que você está pedindo para Deus? Sem estar preparado? Porque eu pedi para Deus me dar o discernimento do que vem de Deus e do que não é de Deus. Só que eu pedi, mas eu não estava preparada. E a partir do momento que a gente pede, Deus dá. Mas se a gente não estiver preparada, fica igual eu estava esses tempos atrás aí. Não sei se foi 2 ou 3 meses lá para cá que eu estava perturbada. Então, se algum dos irmãos tiver pedido isso para Deus, peça primeiro preparação. Eu estava tão perturbada, irmãos, que mas é difícil falar. E que eu aprendi que antes de tudo nós temos que falar assim para Deus: Senhor, me prepara e só me dá o que eu estou te pedindo quando eu estiver preparada. Pode passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, enquanto eu não estiver preparada, o Senhor não me dá. Porque às vezes a gente pede uma coisa para Deus e aí quando Deus começa a mostrar, você pensa que está ficando doido e ficando perturbado. E aí você tenta explicar. Quanto mais você explica, mais você fica doido. Então peça preparação na tribulação, no sofrimento, na dificuldade, nas provas, nos tormentos, nas aflições, nas enfermidades, nas tristezas, nas dores do corpo e no conflito familiar. Tudo tem que pedir preparação. Se você não pedir, você, no lugar de ajudar, você vai perpecar tudo. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. E Deus me deu alguns versículos. O primeiro foi esse, de Isaías 43, 2, 3. Eu acabei de ler aqui para vocês. Eu confesso para os irmãos que quase desisti de tudo esse tempo atrás. De tudo, 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 tudo. Eu queria só ficar no meu canto trancado dentro do quarto, eu não queria sair, eu não queria escutar a voz de ninguém. Porque parece que tudo estava errado, tudo que eu falava estava errado, tudo que eu fazia estava errado. Eu ficava, meu Deus, eu estava do jeito que eu não conseguia mais nem orar. Eu vinha para a igreja, não é porque eu queria vir, eu vinha porque eu não trazia. Mas quando ele dizia assim, quando chegava na quinta e no domingo, eu já dizia, não acredito. Quando chegava a hora que vinha dizer, tomara que ele durma, eu pedia para ele dormir no cantinho lá cansado, para não chamar eu para ir para a igreja. Aí ele entrava no meu quarto e dizia, bora. Eu fazia só. Mas eu não respondia. Aí eu falava assim, aí eu ficava pensando, eu dizia, por que ele não dormiu? Por que ele não ficou quieto? Mas eu não tinha coragem de dizer, eu não vou. Eu só ficava no meu canto, quieta lá, e não queria nem ver ninguém, eu queria ficar só quieta, né? A vontade de vir para a igreja era 0. Eu não tinha mais alegria igual eu tinha quando eu vinha antes. No começo eu vinha para a igreja com a maior felicidade do mundo, eu não via a hora de chegar quinta e domingo. Mas, dos tempos para cá, eu não queria nem vir. Quando chegava aqui no domingo, eu queria qualquer coisa, menos ir para a igreja. Quando tudo começou, foi através de palavras. As palavras que a gente fala matam mais do que um tiro. Porque um tiro, ele mata o carnal e as palavras matam o espiritual. Eu já tive um dia de falar
pé de kart abriu uma igreja. Eu falei assim para ele, eu acho que naquela igreja ali, eu acho que é quarta, sexta e domingo. Aí eu esperava ele dizer assim, vamos lá visitar. Ele virou e disse, o que tem? Aí eu já queria pegar o pescoço dele para você, porque a resposta que eu queria não era essa. Eu queria que ele fosse lá comigo. E ele não deu nem moral, parece que eu estava falando aqui saindo assim, ele no 21. Aí eu pensei, depois eu falo de novo, vai que ele vai. Aí, muitas palavras, muitas críticas. Aí eu fui indo e fui desanimando, eu fui parando de pedir a Deus, até os louvor, de louvar. Eu fui parando de pedir para Deus. Eu falava, não, qualquer um que louvava não, porque eu não estava conseguindo mais orar. Eu não conseguia orar nem em casa. Quando eu vinha para cá, que eu ficava ali em pé cantando, chorando, eu só conseguia dizer, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda a não cair. Ou então, o Senhor me leva logo, antes de eu cair, porque eu não quero ir para o inferno. Porque Deus já tinha me mostrado eu e o Maurício sendo morto. E eu pensava que o problema era ele. Eu dizia, meu Deus, será que o homem quer desviar? Mas eu nunca imaginava que era ele. Um exemplo, as palavras que botam a gente para trás. Você está fazendo tudo certo, está fazendo certo, com todo gosto, porque você está fazendo para Deus. Aí você vai fazendo para Deus, vai fazendo. Aí com pouca, as pessoas começam a falar assim, ó, está errado. De tanto falar que está errado, o errado acaba sendo certo e o certo acaba ficando errado. No ouvido de quem está escutando, o errado vira certo. Aí a gente diz, não, então está certo. Eu vou deixar esse mesmo de mão, já está certo mesmo. Glória a Deus. Aí quando ele chamava para mim vir, eu ficava calada, eu ficava olhando para ele. A vontade que eu estava era de dizer assim, pai, eu não vou mais. Eu vou para a rua. Eu não vou mais não. A vontade que eu estava de falar isso para ele, só que eu não conseguia abrir a boca para falar. Aí eu só pegava o vestido e vinha. Aí eu ficava pedindo força para Deus direto. Senhor, não dá força. Porque eu não estava sentindo força, nem para orar. Nem adianta eu dizer que, gente, eu estava orando assim. Não, eu só conseguia dizer, Jesus, me ajuda, me dá força, que eu estou bem eu caindo. Isso eu conseguia falar para Deus, só isso. Outra coisa eu não conseguia. Aí eu quero que os irmãos avançam só mais alguns capítulos, que é no 13, que é o 43:13. Deus disse assim, ainda antes que houvesse um dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nesse versículo, foi o momento que Deus me libertou, novamente. Esse versículo me trouxe uma palavra de confiança tão grande, que eu vi que o inimigo não tinha força na minha vida, nesse versículo, no 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aqui eu vi que o inimigo não tinha força com a minha vida. Mas não é fácil, de jeito nenhum. Deus me mostrou que Ele está no controle de tudo, que Ele está comigo no barco, nos momentos de dificuldade, independentemente de tudo, Ele é fiel. Irmãos, mas esse versículo, vocês prestem bem atenção, ele tem dois lados. Ele tem dois lados. Para as pessoas que confiam em Deus, ele é confiança. Mas para as pessoas que não confiam, é um aviso poderoso sobre as consequências de se rebelar contra Deus. Quem foi que se rebelou contra Deus? Foi Satanás, né? E Deus fez o quê? Jogou ele aí.
nesse mundão aí, ó. Então, se você confia, esse versículo é maravilhoso. Mas se você não confia, esse versículo é para você parar e refletir. Se você vai confiar em Deus, você vai se rebelar. Ou seja, ninguém pode impedir Deus de trazer o livramento. Mas também ninguém pode impedir Deus de trazer o juízo, caso a misericórdia dele for rejeitada. A partir do momento que você não acredita, não crê e não confia, você está rejeitando ele. E nem por isso ele pode ter misericórdia de você. Aí nesse segundo versículo, né, que eu li, que Deus, o primeiro que eu li, eu estava perturbada. Então vocês que se sentirem perturbados, pode ler Isaías 43, 2 e 3, que Deus vai falar com vocês. E se você estiver sem confiança, toda vez que você estiver sem confiança, pode ler o 13, que Deus vai fortalecer vocês. Agora vocês abrem Isaías 54, 15. Amém? Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não com o meu consentimento. Quem se ajunta contra ti, por ti será derrotado. Eis que eu criei o ferreiro, é o 16 agora. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o destruidor para destruir. No 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos teus servos, do servo do Senhor, e da sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Aqui nesse versículo, Deus, por um momento, antes desse versículo, eu só queria explicar, falar, debater as duas pessoas. E aqui foi um momento que Deus falou: fica calada, deixa falar o que quiser, deixa levantar o que quiser, mas fica calada. Aqui foi onde Deus me ensinou a ficar calada e deixar tudo nas mãos dele. Porque tem batalhas que a gente vence só com silêncio e fé. E se você tem Deus no teu barco, no controle de tudo, Deus te diz: fique quieto, que esta guerra é minha. Enquanto nós ficarmos calados, Deus irá batalhar ao nosso favor. Deus trabalha por nós enquanto nós se cala. Deus luta por nós. Cada mentira, cada palavra contra nós não irão nos destruir. E aqui nesse momento eu aprendi que nem tudo eu tenho que falar. Eu tenho que ficar só calada, porque como no versículo 43, 13, Deus já tinha me libertado, graças a Deus, me botou na rocha novamente. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aqui Ele já disse: fique calada, que eu vou fazer por ti. Porque Deus falou isso para mim assim. Porque eu estava tentando explicar, demais, eu estava debatendo demais. E não era assim que Deus queria que eu fosse. Ele queria que eu ficasse calada, só olhando. Mas aí, como eu estava com a minha fé lá embaixo e já não estava firme na rocha, eu queria brigar. Eu queria falar, e se ninguém entendesse, eu ficava mais brava. Coitado do Maurinho lá em casa, hein? Oh, Jesus! Deus quer que eu seja. Deus quer
Então eu tenho que ser conforme Deus quer, não conforme o homem quer. E aí, depois disso, aí o inimigo ele é sujo. Ele botou essas coisas tudo na minha cabeça, através de palavras. E aí, como ele viu que Deus tinha me libertado, me colocado na rocha, Deus tinha falado para eu ficar calado, porque ele botou na minha cabeça que eu era feia. Botou que eu era feia, que eu era horrível, que eu era isso e aquilo. E isso entrou na minha cabeça tão profundo que vocês não estão entendendo. E aí ele trouxe aqui Isaías 54, versículo 11 e 12, que diz assim: Tu, oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre as fibras, sobre as safiras. Eu farei de teus vitrais rubis, as tuas portas de berilo e todas as tuas muralhas de pedras preciosas. Aqui Deus fala para mim que eu, para ele, sou uma pedra muito preciosa, sou uma joia rara para ele, e que o inimigo não tem vez na minha vida. Eu achei que estava me sentindo nada antes de Deus falar comigo, sabe? Eu estava me sentindo, sabe como é que eu estava me sentindo? Além de me sentir um nada, eu estava me sentindo um robô. Eu vinha para a igreja automático. Eu vinha, chamava, eu subia e descia e acabou. Mas eu tinha certeza, da partir da hora que eu tinha pedido discernimento, que eu estava vindo, estava cantando meu louvor, estava chegando dentro da cadeira. Isso aí eu tinha certeza. Toda certeza. E eu não tenho nem como dizer não, que não foi assim que foi, que quem passou por isso foi eu, e eu falo, não estava chegando em lugar nenhum. Porque eu não estava, ou eu estava do jeito que eu não estava fazendo nem para Deus, nem para o homem e nem para mim. Estava fazendo por fazer. Porque eu não trazia, porque senão lá em casa ficava. E eu olhava para meus pés e eu via as correntes. Aí, como eu não estava preparada, eu via e, por mim, tanto faz. Eu só não queria ir para o inferno. Agora, quando é uma pessoa não quer ir para o inferno, você está amarrado. Oh, Jesus. Glória a Deus. E Deus me disse tudo isso. Aí eu entendi porque o inimigo estava do jeito que estava. Porque eu sou a preciosidade de Deus. Que nós, por isso nós temos que vigiar e orar e pedir preparação. Antes eu achava assim, porque tudo na minha cabeça tinha que, antes de eu estar perturbada, né? Na minha cabeça tinha que ser 3. Aí na minha eu estava lá, orar e vigiar, de não é 2. Agora eu aprendi que é 3, orar, vigiar e se preparar. E esse muitos irmãos sabiam, mas eu não sabia, né? Eu aprendi passando. Aí, depois de tudo isso, de Deus falar que eu sou maravilhosa para Ele, que para mim não importa. Se o homem falar que eu sou isso ou aquilo, não importa, o que importa é Deus. Se Deus, que é o principal na minha vida, me chama de pedra preciosa, o resto para mim não abala não. Em Isaías 61, primeiro, é o que Deus quer que Ele, tipo assim, Ele disse que é o que Ele quer que eu e todos nós fazemos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me e me restaurou os contritos do meu coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão dos presos. Nesse momento aqui, Deus disse para mim que Ele quer que nós vamos fazer o que Jesus mandou. Jesus não falou, Ele mandou.
Porque se você é um pai e você diz, vai lá pegar água para mim, você está pedindo para o seu filho pegar? Está mandando, vai pegar água para mim. E Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aqui Deus fala que Ele quer que nós fazemos isso. Jesus diz, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Quando Jesus diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, significa que ainda tem muitas pessoas precisando ouvir falar de Deus. Tem muitas pessoas precisando se libertar ao ouvir a palavra de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem hoje falou de Deus para alguém que está aqui hoje? Quem de vocês, de nós todos, falou de Deus para outra pessoa hoje? Outra pergunta. Que tipo de discípulos vocês estão sendo? Já pensou se Deus fizesse com nós hoje, como Ele fez com Zacarias? Só que Zacarias foi por duvidar. E nós, se Ele fizesse assim, hoje ninguém falou de mim para ninguém, pois eu vou deixar todo mundo mudo. Como é que seria? Todo mundo aqui mudo, sem falar um ar. Todo dia, quando acordasse, começasse a falar. Se não falasse de Deus para alguém, ou da palavra de Deus para alguém, ficava mudo. Será que vocês iam ser um discípulo que só vivia falando, ou só um discípulo que vivia mudo? Glória a Deus. Porque Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus manda nós ir por todo mundo pregar. Como que nós vamos andar o mundo inteiro pregando se não está pregando nem de casa? Nem para os filhos, nem para o marido, nem para a família, nem para os parentes, nem para os vizinhos da direita, nem da esquerda, nem da frente, nem do fundo. Como é que vai andar o mundo todo se não está fazendo nem dentro de casa? Glória a Deus. Eu quero contar para os irmãos três coisas que aconteceram. Quando eu estava vindo para a igreja que nada fazia sentido, Deus usou 3 pessoas para falar comigo. A primeira pessoa Ele usou para dizer. E tudo que Deus usou essas 3 pessoas para falar, eu já estava falando com Deus, era eu e Deus. A primeira pessoa Deus usou para falar, para me voltar o primeiro amor. E é o que eu mais pedia, porque eu não estava sentindo nada mais. A vocês que sentem a presença de Deus, não deixe essa presença embora não, porque quando vai você é um nada. Você não tem alegria, você não tem nada se a presença de Deus não estiver perto de você. Eu estou falando por experiência própria, eu não sentia nada, eu vinha por mim. A segunda pessoa que Ele usou disse para mim que eu não iria mudar de estado. E é o que eu queria ir embora mesmo, eu não ia nem saber, eu queria ir embora. E Deus falou que eu não iria mudar de estado e que eu estava bem no meio de 2 caminhos, o caminho seco e o caminho verde. O caminho seco, aí Deus disse que eu pegava na areia e sentia. E acontecido mesmo. Naquele dia eu estava pensando, você já estou cansada de ir à igreja. Eu venho. E é só isso, é aquilo. Não tem uma coisa assim que está me enchendo, não tem nada, eu estou só escutando. O pastor pregava aqui, podia perguntar o que era. Eu já tinha estado aqui só ideia, eu não sabia nem o que era que ele tinha falado. Não sabia nada, meu pensamento estava longe. E não conseguia concentrar.
Não é que eu não queria prestar atenção, eu não conseguia concentrar. Aí eu escutei a primeira pessoa, isso foi num culto. Escutei a segunda no outro culto. Só que não, eu passava do portão para fora, eu não lembrava de nada mais. Para mim que tudo estava normal. Eu só sabia que eu tinha chorado porque meu sonho estava dentro. Só. Mas outra coisa eu não sabia não. Aí Deus veio e usou a terceira pessoa. Quando Deus usou a terceira pessoa, aí eu não aguentei. Porque além de falar tudo que eu tinha falado com Deus não bateu ainda. Deus falou assim, usando essa pessoa. Começou daqui de cima do altar. Falou que Deus estava me botando na olaria. Que estava apertando. Eu só pensando, meu Deus, está apertando o que é tanto? Que eu não aguento mais. Eu já estava do jeito que eu estava. Deus viu tanto que eu estava no meu limite, que eu já estava assim, ó, um passinho já era tudo. Já tinha gastar casamento, filho, tudo por um lado, por outro, eu estava nem indo. Mas Deus viu tanto que Ele usou a terceira pessoa para falar para mim. Do jeito que eu tinha pensado. Falou que Deus me pôs na olaria, que Deus estava apertando e que tinha passado no meu pensamento em chegar no pastor e entregar o grupo Renascer. E foi dito tudo, porque eu participo de 4 coisas, não é? O Renascer, a ceia, a limpeza e diaconia. Tudo foi dito. Eu entrego o Renascer, a ceia e o carro de diaconia, que eu queria ser só médico, igual eu tinha falado com Deus. Eu queria fazer desse jeitinho. Porque eu não queria escutar mais nada de ninguém. Eu só queria ficar quietinho no meu canto. Aí Deus usou o vaso dele, falou, aí para pouco Deus botou para descer lá. E pegar e falar o resto. E que não era para desistir, que não era para voltar para trás, que era para continuar. E que não era para parar, era para continuar louvando. E que quem manda em mim é Ele. E que se eu estou de pé e a família está de pé, porque eu estou abrindo a boca louvando a Deus. E que se eu desistisse, Ele tiraria a mão, a proteção de mim. Aí eu entendi porque que eu só vinha e abrir a boca e louvava. Eu só vinha abrir a boca e louvava. Não sei se chegava até lá, porque no meu pensar não, mas se Deus falou aqui, talvez estava chegando. Que a vontade minha era de parar, de falar, não vou sentar ali e ficar quieto. Mas a partir do momento que Deus usou para falar comigo, eu cheguei em casa e pedi a Deus, orei, eu pedi para Deus só segurar as minhas mãos e onde Ele quisesse que eu fosse, eu ia. O que Ele quisesse que eu fizesse, eu ia fazer. Aleluia. Porque quando Deus, você não fala nada para ninguém, e Deus vai lá e fala tudo que estava no seu pensamento, não tem como dizer assim, não é Deus, é. Eu tinha pegado um trauma tão grande da palavra líder. Essa palavra me deu um trauma tão grande. Eu fiquei muito mal com isso, demais. Porque uma vez falaram assim, sentindo o peso de ser líder, para mim não era peso. Mas o peso, o nome líder não ficou, o peso ficou na minha cabeça. Eu falei assim, não. Tá vendo? Eu fiquei pensando, gente, mas por que é peso? Porque Jesus diz que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se a gente está fazendo, está ali, ó, líder, que eu saiba, é uma responsabilidade. Se você já tem responsabilidade em casa, com seus compromissos, com a sua família, com seu esposo, com seus filhos, ser líder não é um peso. É só uma responsabilidade a mais. Porque se pagar suas contas em dias é responsabilidade, ser líder de algum grupo ou de alguma coisa na casa do Senhor é responsabilidade. E tudo ok.
Só que aí isso não ficou o nome líder na minha cabeça, ficou só peso. E quando o pastor disse assim, você vai ser líder do grupo Renascer, eu falei, não, amém. Falei, Senhor, quando eu for louvar, eu vou pedir para o Senhor louvor. O Senhor me dá e eu louvo. No dia que o Senhor não me der, eu não vou louvar, porque o Senhor não quer. Se o Senhor quiser, o Senhor vai me dar. Se o Senhor não quiser, o Senhor não vai me dar. Tudo ok. Só que ficou na minha cabeça um peso. E isso foi me deixando triste. Falei, sabe uma coisa? Eu vou tirar esse peso. Vou tirar o outro, que é o que eu pensei em renascer. Deixa lá e fico só com o outro que não é peso. Na minha cabeça não é peso. Porque quando a palavra líder se torna peso na vida de uma pessoa, é porque a pessoa não está sendo direcionada de Deus. Quando você é direcionado diretamente de Deus, você não vai sentir o peso. Você vai caçar o meio de fazer igual Deus quer. Não dizer assim, eu estou fazendo por obrigação. Eu já estava do jeito que eu vim ensaiar, era por obrigação, não era porque eu queria, não. Quando eu estava ensaiando aqui, o pastor parava e dizia, eu não acredito que vai começar de novo. Eu já não vi a hora de acabar. Só para ver que eu estava. Aí um dia, Deus usou outra pessoa e falou tudo para mim, porque eu já tinha parado de orar, pedindo para Deus louvor. Eu só chegava aqui e vinha. Eu só dizia assim, fulano, pode ser tal? Pode, acabou. Hora nenhuma estava orando lá pedindo para Deus. E Deus usou outra pessoa e falou tudinho, porque o Maurício não sabia se estava orando ou não. Ele dorme primeiro que ele, então ele não sabia. Então Deus usou a outra pessoa para falar comigo. Por que eu estava? Cadê a vontade que eu tinha de vir para a igreja igual eu vinha antes? Cadê a felicidade que eu tinha antes? E eu não estava tendo mesmo, não. De jeito nenhum, eu vi por mim. Aí Deus usou e falou assim, por que não está me buscando nas madrugadas para pedir louvor mais? Aí acabou. Ali eu falei, Senhor, amém. Amém, que agora eu vou pedir mesmo e eu não estou nem aí, que manda o Senhor e acabou. Os outros não estão nem aí. Porque eu sabia que Deus ia pegar a mão. Eu sabia. Sabe uma coisa que a gente tem certeza, mas a gente fala, não vou fazer para ver. Eu sabia que Deus ia pegar a mão. E eu queria como falar assim, que a pessoa que Deus usou para falar para mim, sabia, porque deu uma hora ele sabia. Eu sempre, quando eu vou orar, é 1h da manhã, ele já estava falando. Então eu não sabia. Então, Deus me libertou, graças a Deus. Eu quero só que Deus conserva eu sempre assim, não deixa nenhuma seta entrar na minha cabeça, nenhuma palavra lançada, nada que não provém dele, que não venha atingir mais a minha vida. Porque não é fácil, quem dizer que é fácil está mentindo. Não é que é um peso, não é fácil, não é fácil para a língua dos outros. Não é fácil assim, hoje eu quero descansar, não, eu vou para a igreja, não. É o dia de ir para a igreja, eu vou para a igreja tranquilo. Mas eu estava perturbada e quero desde já dizer para os irmãos, que esses 3 meses, se eu falei alguma coisa que machucou, eu peço perdão para tudinho. Eu devo ter falado que minha língua era afiada, então eu peço perdão para tudinho que eu tiver falado alguma coisa. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, quando vocês se sentirem perturbados, vocês leem lá em Isaías 43, 2 e 3. E lembra que Deus está no quarto. Quando vocês se sentirem, não estiver bem, lê lá em Isaías 43, 13. E lembre-se que Deus é confiança. E quando você quiser se justificar demais, leia Isaías 54, 15. E lembre-se, força e proteção vem de Deus. Quando você se sentir um nada, igual eu estava me sentindo, leia Isaías 54, 11 e 12. E lembre-se que para Deus vocês são pregas preciosas. E
Isaías 61:1. Seja obediente e faça a vontade de Deus. Glória a Deus. E que Deus venha estar nos abençoando, nos fortalecendo. E eu estou tão nervosa que vocês não estão entendendo. Minha vontade é só de chorar. E desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus. E que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Agradecer a Ele primeiramente. Segundamente o pastor e a pastora, porque me deram essa oportunidade. E que Deus venha estar abençoando cada um de nós e livrando nós de toda a seta do inimigo. E que nada que venha habitar nossa mente, nada do inimigo entre na nossa mente. Porque ela acaba com nós. Ela joga nós na lama se nós deixar entrar numa seta. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.